Barbados, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Mais um videozinho de react pro canal. O videozinho de hoje é de notícias que tinham no governo Lula, que dizem, né, os esquerdistas hoje em dia, dizem que o governo do Lula foi um governo da educação, da pátria educadora. E, enfim, vamos ver notícias daquela época e ver se isso realmente é verdade ou não. Beleza, gente? Play. O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Aos jornalistas, Hoje em dia a gente entende o porquê que o governo do PT cortava, né, custos com a educação para manter as contas em dia. Hoje a gente sabe o que essas contas em dia são, né? São propinas, roubalheiras, caixa 2, mensalão, petrolão, né, bancar obras em outros países socialistas. Hoje a gente entende o porquê que o governo tirava dinheiro da educação para manter as contas em dia. O presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo... Ué, mas não era o governo do PT que tinha como slogan Pátria Educadora? Ué, se é a Pátria Educadora, por que tirou tanto dinheiro de investimento na educação para manter a roubalheira em dia? Quer dizer, as contas em dia. Por que será? Né? Uma pátria educadora fazendo isso? Uma pátria educadora que tirou o dinheiro da educação, e principalmente da educação básica, que é onde formam as crianças e jovens em cidadãos, enfim, onde é a formação da criança. E aí uma criança com uma formação fraca, despreparada, entra numa faculdade, né, custeada via FIES, né, não tem preparo, não consegue acompanhar o ritmo direito, ao se formar não tem tanta capacidade para se galgar um lugar no mercado de trabalho, acaba saindo fora, tendo outras ocupações, assume uma dívida com o FIES, não consegue a quitação, se endivida. E a culpa é do Bolsonaro. Certinho. Mas vai ver, não, vocês vão perceber, não é efeito dominó isso. Complicado, né? Congresso. Agora, chama atenção e preocupa o anúncio de corte no orçamento para a educação. Corte de verba pública para a educação, quando todos sabemos que é o investimento em educação que vai definir a perspectiva de futuro do país. E aqui no Brasil, aquelas pessoas que ainda têm... Perfeita a colocação dessa jornalista. A educação é que transforma e muda o futuro de uma nação. Sem investimento numa educação, as pessoas não têm instrução suficiente, não têm capacidade suficiente para fazer as coisas evoluírem e prosperar. É isso que eu falei agora há pouco, e é exatamente isso. A partir do momento que você tira dinheiro da educação, você tira a oportunidade das pessoas estudarem, se profissionalizarem, se capacitarem para melhorar ainda mais a vida ao seu redor e, por consequência, dar mais prosperidade a uma nação. Educação é a base de tudo. E a partir do momento que você tira isso, você tira a base. E é o que o governo do PT fez. Ele tirou a base da sociedade, a base do crescimento de um cidadão para roubalheira e para subsidiar obras em países amigos socialistas. É isso que o governo do PT fez. E ainda disse que era a pátria educadora. Se fosse tão educadora, não ia ter tantas pessoas endividadas no FIES sem ter condições de pagar, que se não fosse o governo agora do Bolsonaro para reduzir essas dívidas em mais de 90%, não daria oportunidade de vários brasileiros conseguir quitar suas dívidas e poder, enfim, prosperar.
Então o PT não foi a pátria educadora. Não é a pátria educadora, nem nunca foi, nem nunca será. Por esses motivos, de vez de dar educação, ele tirou a educação. Complexo de vira-lata, que ainda acha que o Brasil não pode financiar Cuba, não pode financiar a Venezuela. As pessoas têm que entender que o Brasil não está dando dinheiro. As pessoas têm que entender que o Brasil está exportando tecnologia, está exportando engenharia, está exportando... Como é que o Brasil ia exportar tecnologia e engenharia se o governo tira dinheiro da educação? E a gente sabe que isso é só falácia do Lula. Hoje em dia a gente percebe que só foi falácia. Só falácia. Esse dinheiro que era para outros países importar tecnologia, a gente sabe que era importar dinheiro no bolso deles. A gente sabe perfeitamente disso. Coisas fabricadas aqui no Brasil. Sim. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do Banco Público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. O valor total... Opa, pá. Ai, Vamos lá pro efeito dominó de... O governo do PT tira dinheiro da educação para roubalheiras, para desvios de dinheiro, empréstimos para países socialistas que não pagam o que devem para o Brasil e ainda por cima o Brasil também tem que pagar a dívida deles. E esse dinheiro, de toda essa roubalheira, dessa dívida toda, daria para construir 850 hospitais. Entendi. Então, em vez de colocar o dinheiro em obras de estrutura no Brasil de saúde e educação, não. Foi para roubalheira e para pagar a dívida de país caloteiro que o Brasil emprestou dinheiro ainda por cima. Entendi. Agora pare e pense, se o Brasil tivesse 850 hospitais a mais, eu acho que os efeitos da pandemia iam ser bem menores, iam ser minimizados. Né? Acho que a gente ia ter menos mortes, eu acho que a gente ia ter uma capacidade de passar por essa pandemia melhor do que está acontecendo hoje em dia. Só acho. Mas é claro, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da direita que entrou no poder e está destruindo o Brasil. A gente viu quem destruiu o Brasil. O desserviço que é esse governo do PT pro Brasil. É só a gente estudar um pouco, é só você ler um pouquinho que você vai entender o quanto esse governo do PT é maléfico pro Brasil. É ruim pro Brasil. E se voltar ao poder vai ser ainda pior. Porque o governo do Lula já deixou bem claro, se eu voltar ao poder eu vou cercear os meios de comunicação. O que ele quis dizer com isso? Que só vai passar a informação que ele acha que tem que ser passada. Ele só vai deixar passar a informação que ele queira. Se isso não é censura, eu não sei o que é. E pode ter certeza que se o Lula voltar ao poder, ele vai tentar dar o golpe e instalar um sistema ditatorial no Brasil. Vocês não tenham dúvida disso. E ele vai começar cerceando os meios de comunicação. É só vocês estudarem um pouquinho, gente, que vocês vão perceber. O PT é um desserviço pro Brasil, a esquerda é um desserviço pro Brasil. É um desserviço. O do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As informações estão no site do BNDES. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. E o Congresso Nacional aprovou na noite de ontem a liberação de mais de R$1 bilhão para que o Brasil pague dívidas da Venezuela e de Moçambique com o Banco Suíço e com o BNDES. O governo brasileiro foi fiador desses empréstimos e como a Venezuela e Moçambique não pagaram a dívida no prazo definido, o Brasil vai ter que arcar com essa obrigação. Os empréstimos eles foram concedidos para financiar serviços e obras de empreiteiras brasileiras no exterior, ainda no governo do PT. Esse recurso sairá do Fundo de Amparo ao trabalhador lá do seguro-desemprego. Se o Brasil não cobrisse esse calote, poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal e até prejudicar a nossa imagem no mercado internacional. Luciana. Uai, seu app de vídeos curtos. Gente.
PT fez o que fez com o Brasil, quase arrebentou com o Brasil. O PT só não arrebentou porque o Brasil é muito grande e tem muitas maneiras de fazer fonte de renda e fazer acontecer e ter sustentabilidade. Mas se não fosse isso, a gente estava perdido. Perdido. O PT arrebentou com o Brasil. E, enfim, esse vídeo aí tá claro, né, gente? Que o governo do PT não é a pátria educadora. Não. Pelo contrário, só tirou dinheiro da educação. Só arrebentou com a educação no Brasil. Tanto é que a gente tá vendo reflexo hoje em dia, né? Pessoas que não conseguem raciocinar, não conseguem estudar, pensar e perceber as coisas. Tá aí uma grande coisa que a esquerda fez. A doutrinação nas escolas, né? Agora eu pergunto para vocês, barbados. Fica uma perguntinha. Para um político, é interessante investir na educação? Eu acho que não. Porque quando se investe em educação, o cidadão cria senso crítico, ele questiona, ele estuda e ele entende o que está acontecendo à sua volta. Isso é importante para um político? Eu acho que não. Para um político é importante que tudo que ele fale, a galera simplesmente replique e aí fale como se fosse uma verdade absoluta sem questionar. Então, para um político não é interessante ele investir na educação. Infelizmente. Se ele investe em educação, ele começa a formar seres que questionam e que põem em xeque o trabalho dele, que questionem o que ele está fazendo no cargo. Ele não quer. Ele só quer perpetuar no poder, ganhar dinheiro e enriquecer às custas de pessoas que não conseguem ter um discernimento e um entendimento do que é a função de um político. E aí também mau caratismo das pessoas, né, que chegam em época de eleição, reclamam a vida inteira de um político, mas chega em época de eleição e acaba se vendendo por R$50, uma cesta básica, uma conta de luz paga. Então não adianta reclamar do político, sendo que você também tem atitudes que não corroboram com isso. Então, parem e pensem, barbados. Pensem. Beleza? Esse foi o React de hoje. Espero que tenham gostado. Assistam os últimos vídeos do canal, comentem, compartilhem. E é isso aí, vamos passar a ideia à frente. Se não concorda, escreva nos comentários aí, podemos conversar numa boa. E é isso, poucas ideias, enfim. Fui, é nóis.